A vida parece ter duas correntes correndo ao mesmo tempo. Uma que a gente mede, corta, parcela e tenta administrar, e outra que simplesmente acontece, sem pedir licença, sem avisar, sem caber em agenda alguma. E é nessa tensão entre o tempo que domina e o tempo que surpreende que nasce a dupla mais simbólica da cultura grega, Cronos e Kairos. Eu sou o desembargador Constantinov e trago até você uma ideia que, quando a gente olha com atenção, explica muita coisa, tanto na vida quanto no direito. Cronos e Kairos não são apenas personagens mitológicos, são duas formas de enxergar o tempo e, de certo modo, duas forças que nos julgam todos os dias. Na mitologia grega, Cronos é apresentado como o deus ligado ao tempo que se mede. É o tempo que vira número, horas, minutos, dias, meses, anos. Não é um tempo romântico, é um tempo que avança mesmo quando a gente não quer. Ele não negocia, ele não espera, ele simplesmente passa. E com isso, revela uma verdade desconfortável. Tudo que a gente conquista sob esse tempo carrega um prazo invisível. O que hoje é vitória, amanhã pode ser lembrança. O que hoje é presença, amanhã pode ser ausência. Cronos, em essência, é a marca do finito. E a própria narrativa de Cronos carrega um símbolo brutal sobre poder e medo. Dizem os mitos que ele se uniu à irmã Reia e com ela teve 6 filhos: Hades, Poseidon, Hera, Deméter, Héstia e Zeus. Mas uma profecia o assombrou. Ele seria destronado por um dos próprios filhos. E, para impedir que o destino acontecesse, Cronos passou a devorar as crianças assim que nasciam, como se engolir fosse apagar a ameaça. Só que Reia, em um ato de astúcia e desespero, salva Zeus, engana Cronos, entrega a ele o embrulho no lugar do recém-nascido e Zeus escapa. No fim, o que o mito nos ensina é simples e cruel. Quem tenta vencer o tempo pela força acaba vencido pelo próprio enredo que tenta controlar. A filosofia aproveitou essa imagem e deu a ela uma tradução prática. Cronos passa a representar o tempo como senhor da rotina, do relógio, da pressão diária e dos limites da existência, do nascimento ao fim. É o tempo que corta o dia em pedaços, cobra a produtividade e nos coloca em constante sensação de atraso. E é por isso que, em muitos momentos, o ser humano parece viver como servidor de Cronos, correndo atrás de prazos, números, metas, compromissos, como se o relógio fosse uma algema elegante. Kairos, por outro lado, não é o tempo do relógio, é o tempo do momento. Não é o dia marcado no calendário, é a oportunidade que aparece, é o instante certo, é o encontro imprevisto, é o fato que muda tudo sem aviso e sem hora marcada. Kairos representa esse tempo que não se mede, mas se vive. O tempo do acontecimento, do ponto de virada, da abertura que, se você não percebe, se perde. E aqui existe uma diferença decisiva. Cronos sempre passa, Kairos passa também, mas passa como chance, e chance perdida não se recupera. Agora, vista a toga e traga isso para o direito penal e para o processo penal. Poucos temas são tão implacáveis quanto o tempo. No processo, tempo não é poesia, tempo é consequência jurídica. Cronos do direito é o tempo objetivo que corre nos autos, no calendário e no sistema. Prazo recursal, prazo para manifestação, prazo para resposta, prazo para alegações, prazo para diligências, prazo para isso, prazo para aquilo. É o relógio do processo. Se você perde o prazo, não é azar, é preclusão. E preclusão é a forma processual de dizer: você tinha uma chance no tempo certo e ela acabou. É aí que o operador do direito aprende na prática que o processo não perdoa desatenção. O prazo não se comove com a justiça do pedido. Ele é Cronos, avança, mesmo quando a tese é boa. No plano penal, Cronos aparece em sua forma mais conhecida e mais perigosa: prescrição. Prescrição é o tempo que, correndo sem interrupção adequada, pode extinguir a pretensão punitiva do Estado, ou seja, pode impedir que o Estado aplique a pena, não porque o fato deixou de ser grave, mas porque o tempo venceu o poder de punir. Isso gera indignação social, mas é uma engrenagem civilizatória. O direito penal não pode manter alguém sob ameaça eterna de punição. A Constituição Federal repudia a eternização da pena e, em espírito, também repudia a eternização do poder de punir. E ainda existe a decadência, que é um limite temporal relacionado ao direito de agir em certas hipóteses, especialmente em matérias em que a lei exige iniciativa do ofendido. Se o tempo passa e o ato não é praticado, a
a porta se fecha. Não é opinião, é regra. Decadência é o tempo transformado em fronteira jurídica. Passou? Perdeu. E aí surgem expressões que, para quem não é do direito, soam duras, mas são verdadeiras. Perda do direito de ação, perda da possibilidade jurídica de discutir naquele caminho. Mas onde Kairos entra nisso? Kairos no processo é o instante estratégico. É o momento em que você percebe uma nulidade antes que ela se consolide. É hora certa de arguir uma preliminar, de pedir uma prova, de impugnar um ato, de reagir a uma decisão. É o tempo do acontecimento dentro do procedimento, porque o processo também tem seus momentos únicos. Um erro não apontado no tempo certo vira fato consumado. Uma tese não levantada quando deveria vira tese perdida. Kairos aqui não é romantismo, é lucidez, é enxergar a oportunidade jurídica quando ela de fato aparece e agir com precisão antes que Cronos engula a chance. E essa é a síntese poderosa. No direito penal e no processo penal, Cronos impõe limites. Kairos revela oportunidades. Um corre sempre, o outro aparece quando você está atento. Quem vive só sob Cronos vira escravo de prazo. Quem entende Kairos aprende que há momentos decisivos em que uma manifestação correta muda o destino do processo. No fundo, o tempo é personagem silencioso dentro dos autos. Ele não fala, ele não se justifica, ele apenas produz efeitos. E por isso, o profissional do direito precisa dominar o tempo como técnica, respeitar prazos com rigor, compreender prescrição e decadência como engrenagens de segurança jurídica e, ao mesmo tempo, ter sensibilidade para perceber os instantes processuais que não se repetem. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se essas conexões entre mito, filosofia e direito ajudam a enxergar o processo penal com outros olhos, siga este perfil, curta este conteúdo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Quanto mais gente compreender o peso do tempo no direito e o preço de ignorá-lo, menor será o espaço para perdas irreparáveis dentro do processo. Muito obrigado.